O Hospital Psiquiátrico, fundado em 1939, fica situado nos arredores da cidade, cercado por uma densa floresta que contribui para sua atmosfera sinistra. Com torres de tijolos decadentes e janelas quebradas, o prédio é uma lembrança sombria de um passado perturbador. O hospital foi fundado com a promessa de tratar e cuidar dos pacientes com problemas mentais. No entanto, em sua história, surgiu uma lenda horrível. O médico-chefe que administrava o hospital, Dr. Edmund Sinclair, realizava experiências brutais com os pacientes. Tortura e sofrimento eram seus métodos para investigar a mente humana. O hospital ganhou fama negativa e, em 1950, foi fechado pelas autoridades. O Dr. Sinclair desapareceu misteriosamente, deixando para trás um legado de horror e sofrimento. Desde então, o antigo hospital permanece abandonado, alimentando histórias assustadoras. Os mendigos que ocasionalmente se aventuravam por ali relatavam visões perturbadoras, sombras que se arrastavam pelos corredores, murmúrios inquietantes e objetos que se moviam por conta própria. Dizia-se que o lugar estava impregnado com uma presença maligna, como se a angústia dos pacientes torturados ainda pairasse no ar. 4 amigos, Lucas, Júlia, Miguel e Isabela, decidiram explorar o hospital psiquiátrico abandonado para descobrir se as histórias assustadoras eram verdadeiras. Entre eles, Isabela estava visivelmente apreensiva, seus olhos demonstravam medo, mas com o incentivo dos outros, ela concordou em seguir em frente. À medida que se aproximavam do hospital, as primeiras sombras da noite se estendiam sobre o lugar, envolvendo em uma escuridão ainda mais sinistra. O edifício, com sua arquitetura degradada e janelas quebradas, parecia uma presença monstruosa no horizonte. Os amigos estavam preparados para a expedição. Cada um deles carregava lanternas para iluminar o caminho e seus celulares carregados, a única fonte de comunicação com o mundo exterior. Eles sabiam que o hospital estava completamente sem energia elétrica, tornando-o ainda mais assustador. Enquanto se aproximavam do hospital, a tensão crescia. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som de seus passos ecoando nas proximidades. Uma vez que eles cruzassem a entrada do hospital, não havia como voltar atrás. Miguel estava empolgado com a ideia de capturar algo sobrenatural em seu celular. Ele já havia lido sobre locais assombrados e estava determinado a ter seu próprio vídeo para mostrar aos amigos. Sua empolgação era evidente em seu rosto. Júlia, no entanto, começou a sentir um crescente medo à medida que se aproximavam das proximidades do hospital. A visão da construção macabra e o ar pesado a fizeram hesitar. Ela queria voltar, mas logo percebeu que era tarde demais. Ninguém estava disposto a voltar atrás. Com um suspiro nervoso, ela decidiu seguir em frente com seus amigos. Lucas e Isabela tentavam acalmar Júlia, insistindo que provavelmente não haveria nada demais no hospital. Eles riam e brincavam sobre como poderiam inventar histórias assustadoras na escola e ganhar a atenção dos colegas. No entanto, mesmo enquanto diziam isso, eles não podiam evitar que seus olhares vagassem pelo escuro e sombrio edifício à frente. As lanternas iluminavam apenas o caminho à frente, e o que os esperava no interior do hospital permanecia envolto em mistério. Quando empurraram a grande porta de entrada, um ranger agudo e enferrujado ecoou pelo corredor, causando calafrios no corpo de todos. O interior do hospital era mais sombrio do que qualquer um deles havia imaginado. A escuridão parecia engolir suas lanternas. Caminhando pelas passagens do hospital, eles se depararam com uma visão assustadora. O local estava repleto de camas enferrujadas, algumas ainda com restos de lençóis sujos e manchados. Cadeiras de rodas quebradas e velhas se amontoavam em cantos sombrios. Os azulejos do chão estavam rachados,
e muitos deles estavam cobertos por uma camada pegajosa de sujeira. As janelas, outrora fechadas com firmeza, agora estavam estilhaçadas, porém com grades, permitindo que a brisa noturna gélida penetrasse no edifício. Os vidros quebrados faziam com que o vento uivasse por entre os corredores, criando um som assombroso e melancólico. Os amigos exploravam cautelosamente o térreo, as lanternas iluminando cenas dignas de pesadelos. Manchas escuras nas paredes e no chão indicavam anos de decadência. Era difícil acreditar que, algum dia, esse lugar já fora um local de tratamento para pessoas com problemas mentais. Decidindo explorar mais, eles subiram as escadas que levavam ao andar de cima. Cada degrau rangia sob o peso deles, como se o próprio edifício resistisse à sua presença. O silêncio estava tão opressivo que podiam ouvir suas próprias respirações aceleradas. À medida que subiam, a escuridão parecia ainda mais densa, tornando a subida um ato de coragem. Enquanto exploravam o hospital psiquiátrico abandonado, Miguel continuava com suas brincadeiras sobre espíritos e fantasmas, causando um clima de tensão crescente entre os amigos. Ele ia à frente, se escondia nos cantos escuros e dava sustos nos outros, arrancando gritos nervosos e exclamações de desaprovação, principalmente de Júlia, que estava ficando cada vez mais irritada com as brincadeiras dele. Ele se divertia com o medo deles, rindo enquanto os outros mandavam que ele parasse com as brincadeiras imprudentes. Os corredores do hospital estavam infestados de baratas, o que era um pesadelo para Isabela, que tinha um medo profundo desses insetos. Miguel, aproveitando a situação, não resistia em provocá-la ainda mais, rindo da fobia dela, mesmo que isso só aumentasse o desconforto do grupo. À medida que exploravam, chegaram a um banheiro que estava em estado lastimável. As banheiras estavam rachadas e sujas, as torneiras enferrujadas, e os azulejos estavam descolados. Nada funcionava naquele lugar desolado, reforçando a sensação de abandono e decadência que dominava o hospital. Por fim, após vasculharem os corredores escuros e cheios de sombras, encontraram a ala onde costumavam ficar as crianças. Pequenos leitos com grades enferrujadas estavam espalhados pelo local, e algumas bonecas velhas e rasgadas jaziam nos cantos, abandonadas pelo tempo. Decidindo se instalar ali, eles se prepararam para passar a noite naquela área. Miguel, sempre ansioso por aventura e talvez alimentado por seu desejo de capturar algo sobrenatural em seu celular, expressou o desejo de procurar a sala onde o doutor realizava suas experiências nos pacientes. Ele acreditava que esse local deveria ser o mais assustador do hospital, mas os outros não compartilhavam do mesmo entusiasmo. Os amigos hesitaram e não queriam se aventurar ainda mais no interior do hospital. Eles preferiam permanecer na relativa segurança da ala das crianças, mas Miguel estava determinado a explorar o local ao máximo. Miguel insistiu que alguém fosse com ele, mas ninguém quis acompanhá-lo. Ele estava disposto a enfrentar os corredores escuros e o desconhecido por conta própria. Pegou sua lanterna, o celular e saiu da sala, deixando seus amigos preocupados e pedindo para que ele ficasse. Enquanto Miguel desaparecia na escuridão dos corredores, seus amigos ficaram na ala das crianças, temendo pela segurança dele e pelo que ele poderia encontrar. Depois de poucos minutos, um grito agudo de Miguel ecoou pelos corredores escuros do hospital, fazendo com que todos os amigos se encolhessem de terror. Eles chamaram pelo nome dele, cada vez mais preocupados, mas não houve resposta. Pensando que Miguel estava apenas mais uma vez pregando uma brincadeira de mau gosto, eles começaram a repreendê-lo, dizendo que não tinha graça. No entanto, à medida que o silêncio persistia e seus chamados ficavam sem resposta, o pânico começou a tomar conta deles. Júlia foi a primeira a sugerir que algo terrível poderia ter acontecido a Miguel. Sua voz tremia de medo à medida que a realidade sinistra da situação começava a se desenrolar. Lucas tentava manter a calma, argumentando que Miguel estava apenas tentando assustá-los mais uma vez.
Ele não queria admitir que algo sério pudesse ter acontecido com o amigo. Isabela, no entanto, estava em lágrimas, suas emoções à flor da pele. Finalmente, o medo e a preocupação superaram a dúvida. Eles decidiram que não podiam simplesmente deixar Miguel sozinho, mesmo que isso fosse resultado de uma brincadeira. Com corações acelerados, eles se reuniram e partiram juntos para encontrar seu amigo desaparecido, deixando para trás a ala das crianças e adentrando novamente os corredores escuros do hospital. Com passos hesitantes, os amigos avançaram pelos corredores sombrios do hospital, chamando o nome de Miguel em voz baixa. Cada canto escuro parecia esconder um segredo aterrorizante. À medida que avançavam, encontraram o celular de Miguel caído nas escadas, abandonado. Júlia rapidamente concluiu que isso não poderia ser parte de uma brincadeira, pois Miguel jamais deixaria seu celular para trás. Seus temores aumentaram, e eles desceram as escadas apressadamente, para buscar sinais de Miguel do lado de fora. No entanto, perceberam que todas as portas estavam trancadas, como se o hospital tivesse se fechado sobre eles, aprisionando-os naquele lugar ameaçador e sem saída. O pânico começou a se espalhar. Lucas e Isabela tentaram usar seus celulares para chamar ajuda, mas logo perceberam que não havia sinal ali. O isolamento era completo, deixando-os ainda mais vulneráveis. Em um momento de decisão, eles concordaram em voltar para a ala das crianças para pegar o celular de Júlia, que ela havia deixado lá. Era a única esperança deles para chamar ajuda. Correram de volta pelos corredores sombrios, esperando que o celular de Júlia pudesse ser sua conexão com o mundo exterior. Quando eles chegaram a um corredor escuro, os amigos ouviram um som inquietante, parecendo o ruído de pequenas rodas em movimento. Enquanto esse som se aproximava, a tensão aumentou, e logo ficou claro o que estava acontecendo. Era uma maca de hospital, rangendo sinistramente enquanto avançava em sua direção. A maca, iluminada apenas pelas lanternas tremeluzentes dos amigos, revelou algo terrivelmente perturbador. Sobre a maca estava deitada uma mulher sem rosto, com cabelos longos e desgrenhados que caíam em cascata sobre seus ombros. Seu corpo se ergueu lentamente da maca, como se fosse guiado por uma força sobrenatural. O que deixou todos em um estado de terror absoluto foi o fato de que essa mulher não tinha rosto. Onde deveriam estar olhos e nariz, havia apenas uma superfície lisa e vazia. À boca escorria um líquido negro que descia pelo seu pescoço. A falta de expressão em seu rosto era perturbadora, e ela emitiu um grito agonizante que ecoou pelos corredores do hospital, cortando a escuridão com sua intensidade aterrorizante. Diante dessa visão horripilante, Júlia, incapaz de suportar o terror iminente, se abaixou, fechou os olhos e tapou os ouvidos, na esperança de bloquear a terrível visão e o som perturbador. Isabela, em um ato de desespero, entrou em um pequeno quarto que parecia ser uma despensa, mas a porta se trancou abruptamente atrás dela, isolando-a dos outros. Lucas, por sua vez, se refugiou no banheiro e encostou uma banheira velha contra a porta, como se isso pudesse protegê-lo do que quer que estivesse acontecendo. Lucas, tremendo de medo, se encolheu no canto do banheiro, enquanto a escuridão e o terror se fechavam sobre ele. No entanto, algo começou a pingar em seu pescoço. A princípio, ele pensou que fosse apenas água, mas quando passou o dedo e trouxe-o à luz da lanterna, percebeu que era uma gosma preta, viscosa e repugnante. Enquanto Lucas tentava entender o que estava acontecendo, ele olhou para cima e, para seu terror absoluto, viu a mesma mulher, sem rosto, grudada no teto, com a boca aberta pingando aquela gosma. De repente, uma enxurrada daquela gosma preta começou a cair da boca da mulher, encharcando seu rosto e corpo. Ele sentiu a substância viscosa e repulsiva escorrendo sobre sua pele,
sua visão obscurecida por aquela massa negra e pegajosa. E então, em um momento de puro pesadelo, a mulher se desgrudou da parede e caiu sobre o corpo de Lucas. Seus membros gelados e sem rosto se enroscaram ao seu redor, envolvendo em uma horrível e macabra dança de agonia e desespero. Isabela estava encurralada naquele pequeno quarto, tremendo de medo e com os olhos fixos na escuridão à sua volta. A sensação de solidão e impotência era avassaladora. De repente, ela sentiu uma mão gelada segurando seu ombro, o que a fez dar um pulo de susto. Com o coração batendo descontroladamente, Isabela se virou para encarar o que estava a segurando, mas a mão desapareceu. Antes que pudesse entender o que aconteceu, ela sentiu algo se movendo em seu ombro e, ao olhar mais de perto, percebeu que eram baratas que rastejavam sobre sua pele. Isabela sacudiu as baratas com horror, mas quando iluminou o chão com a lanterna, a visão aterrorizante só piorou. O chão estava coberto de baratas, milhares delas, que pareciam se mover como uma única entidade grotesca. Elas subiam em suas pernas, rastejavam por seu corpo e saíam de sua boca enquanto ela mal podia gritar. A sensação de pavor e asco eram inimagináveis, e ela lutava desesperadamente para se livrar das baratas que a engolfavam. Júlia, tremendo de medo, retirou as mãos dos ouvidos e abriu os olhos. Ela estava sozinha, sem sinal de seus amigos, e o medo a dominava. Com passos lentos e cautelosos, ela se aproximou do quarto onde havia deixado seu celular, chamando baixinho pelos amigos enquanto olhava ao redor. Quando Júlia chegou ao quarto, deparou-se com uma cena aterradora. Uma criança estava lá, segurando uma boneca com os cabelos cobrindo o rosto. Ela estava imóvel e silenciosa, o que fez Júlia sentir um calafrio. No entanto, seu celular estava um pouco mais à frente, e Júlia, apavorada, avançou lentamente para pegá-lo. Enquanto Júlia discava o número da polícia em seu celular, a menina com a boneca fez um gesto de silêncio, colocando o dedo sobre os lábios. Ela sussurrou as palavras: "Silêncio, ele está aqui", em um tom perturbador. A voz da menina ecoou no quarto como um sussurro sinistro. Júlia conseguiu ligar para a polícia e começou a fornecer informações sobre onde estavam, mas antes que pudesse dar mais detalhes, algo aterrorizante aconteceu. Mãos sinistras saíram do chão, e agarraram seus pés com uma força descomunal, quebrando o piso e fazendo-a cair em um lugar desconhecido. Quando Júlia abriu os olhos e recuperou a consciência, percebeu que estava em uma sala macabra, que lembrava uma sala de cirurgia antiga e decadente. O ambiente estava repleto de uma atmosfera sombria. Os sons perturbadores de um pequeno martelo batendo em algo enchiam a sala. Júlia, ainda atordoada, começou a compreender o que estava acontecendo. O médico sinistro estava lá, e ele estava fazendo algo terrível com Miguel. Ele o tinha em uma maca e segurava um pequeno martelete, que usava para bater repetidamente na testa do amigo. Era uma cena horrível, lembrando os procedimentos de lobotomia que ele realizava com seus pacientes no passado. Ao olhar ao redor, Júlia viu que seus outros dois amigos estavam parados e inconscientes, com a cabeça baixa. Ela os chamou desesperadamente, mas eles não responderam. O médico sinistro, interrompendo seu trabalho macabro, olhou para Júlia e disse com uma voz fria e arrepiante: "Tenha calma. Você será a última, mas não vai demorar muito." Nesse momento ela apenas desmaiou, ouvindo as sirenes da polícia. O tempo passou, e os jovens que ousaram explorar o hospital psiquiátrico abandonado foram profundamente marcados. As experiências aterrorizantes deixaram cicatrizes irreparáveis em suas mentes. Eles se tornaram agressivos e desequilibrados, incapazes de levar vidas normais. Foram internados em uma instituição psiquiátrica na cidade vizinha,
onde eram mantidos em camisas de força enquanto profissionais de saúde mental tentavam entender e tratar sua condição. Aqueles que um dia foram corajosos agora eram prisioneiros de sua própria loucura, aprisionados em um pesadelo sem fim.